beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar para vocês como fazer uma automação usando o serviço da Azure Automation Account para fazer scale up e down de Managed Instance, beleza? Então imagine que você tem um cenário que em um momento da sua semana, sei lá, na segunda-feira, você precisa de mais vCores para processar algo muito específico, e aí durante todo o resto da semana você não precisa disso tudo. Então você faz um scale down ali para poder fazer uma redução de custo. Já ao iniciar a próxima segunda da semana seguinte, você precisa fazer o scale up disso para poder fazer o processamento da segunda-feira. Apenas um exemplo, mas aplica-se a vários cenários, beleza? Então, se eu tenho um cenário que eu preciso fazer scale up down de uma managed instance, não é interessante que eu vá em compute, faço upgrade, aplico manualmente, né? Eu vou no outro, aí quando eu preciso fazer downgrade, eu vou lá manualmente, faço downgrade e aplico. Isso não é interessante, então é interessante a gente sempre automatizar o máximo de nossas tarefas, beleza? Que a gente consegue focar em outras paradas. É o seguinte, aqui eu já tenho uma managed instance deployada, não faz sentido eu mostrar no vídeo deploy, porque demora bastante. E aqui eu também tenho um automation account já provisionada, beleza? Então, a ideia é criar um runbook com esse nosso código. No nosso caso aqui, a gente vai usar o módulo de AZ, CLI, né? Através do PowerShell, para poder fazer a chamada de requisição de scale up e down dessa managed instance na Azure, tá? Então, eu já tenho aqui um runbook criado, eu vou deletar aquele aqui para a gente fazer do zero. Deletar. Beleza? Deletado. Ok, vamos fazer do zero. Com relação ao meu código está aqui no GitHub, público, beleza? Nesse repositório que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então aqui eu tenho uma explicação, basicamente eu vou fazer outras automações, por exemplo de stop start, que eu acho que é interessante também, eu vou fazer. Nesse momento só vamos ter a de scale up down, beleza? E é o foco desse vídeo também. Então aqui algumas documentações de referência para vocês lerem, entenderem, porque aqui também fiz um desenho, tá, de uma matriz com relação a recurso, geração, a geração de computação também. Por quê? Tem algumas limitações. Imagine que eu tenho uma managed instance de 8 vcores, de 8 terabytes, desculpa. Eu não consigo abaixar de 8 vcores para 4 vcores. Por quê? Para ter 8 terabytes, eu preciso no mínimo 8 vcores. Então, se atentem a isso, beleza? Essa matriz aqui é muito importante, você estudar certinho. Aí a oficial, né, tá nesse link primeiro aqui, tá? Então vocês podem abrir e ver na documentação oficial. Lá é um pouco, talvez seja um pouco mais confuso de entender, mas tem tudo lá e dá para tirar suas conclusões também. Beleza? Aqui algo importante também, então eu deixei aqui, porque nesse caso, a operação de update, galera, ele não é simplesmente um update, tá? Aqui, ó. Update steps. Quando você faz um scale up ou down, ele vai solicitar a requisição, depois vai fazer resize, né? Mudar o tamanho do cluster, depois vai instanciar uma nova managed instance, uma nova instância, uma nova VM. Então aí vai atachar os data files para poder recuperar. Isso aqui é o background, tá? Isso aqui você não precisa fazer nada. E você até vê o processo, né? Em que passo que ele está, vou mostrar para vocês. Mas isso aqui é sem controle nosso, tá? Isso aqui é Backbone Microsoft. Depois ele faz preparação do failover e deleta a instância anterior. Qual que é a média de tempo desse processo? Cara, vai depender do tamanho da tua instância. Eu fiz testes usando uma instância pequena, de 32 GB. Entendeu? E demorou média algumas vezes 20 minutos, outras 30, outros 40. Só que nem todo esse processo causa downtime, tá? Na sua instância. Então, ela não vai ficar 100% offline durante esse tempo. Mas é bom você fazer testes, validar se aplicaria para o seu cenário, beleza? Enfim, vamos lá direto para o código. Então aqui, beleza? Tem explicação. Na pastinha aqui, Scale Up Down, eu tenho o PowerShell, beleza? Que a gente vai usar ali. Eu vou copiar esse PowerShell aqui. E vou aqui no meu runbook. Detalhe, o nome do runbook tem que ser o mesmo nome. Aqui vocês podem alterar, tá? Mas ele precisa ser o mesmo nome que está aqui, ó, a definição do workflow. Então, esse é o nome que eu defini. Então, o meu runbook precisa ter esse mesmo nome. O tipo aqui é PowerShell Workflow. Versão 5.1, a 6 e a 7 não suportam. E vou colocar descrição aqui, scale up, down, scaling, aí tag, se quiser taguear por alguma forma. Beleza, criei. Editar o meu código. Beleza, ele já editou, abriu aqui no editor via portal, mas eu posso editar isso via VS Code também, tá? É o seguinte, aqui tem uma extensão, aqui no VS Code vem extensões,
tem essa extensão aqui, ó, Azure Account. É que eu já tenho instalado, mas no seu caso é só digitar Azure Account. Que daí você clica aqui e clica em instalar, beleza? Aí vai aparecer esse novo ícone aqui. E aí você faz a configuração do seu subscription, da sua conta, né? Vai visualizar a subscription e aqui quais os runbooks que você tem. E você pode clicar aí e editar por aqui também, depois de criado, beleza? Para poder fazer o download do que está lá na Azure para cá, botão direito, aí você pode fazer o né? Baixar o código do que tem da última versão salva ou da última versão publicada. Para publicar, para salvar a mesma coisa. Upload as draft, que daí ele vai ficar como salvo e não publicado, ou você pode publicar direto o runbook, tá? Lembrando que quando você tem uma schedule criada para esse runbook, ele vai executar o que tiver publicado, tá? E não o que tiver salvo. O que tiver salvo é só um draft, só um rascunho. Beleza, vou pegar aqui novamente o código e vou colar aqui no nosso runbook, beleza? Aí vou explicar aqui o código, tá? Aqui é um synapse, description, um detalhadinho aqui do que vai fazer esse runbook. E aqui um exemplo de script para fazer via PowerShell, caso você queira fazer direto via PowerShell para testar acesso e tudo mais. Se a instância existe e tudo mais, dá para você executar esse comando aqui, beleza? Coloquei só para facilitar na hora dos testes. Primeiro parâmetro, Tenant ID. Eu preciso do Tenant ID e da Subscription ID para poder gerar, mais para frente eu vou explicar. Tem dois tipos de execução, tá? Onde eu uso uma conta de sistema ou de Managed Identity. É uma identidade gerenciada, criada pelo usuário. Então, por que tem essas duas formas? Né? Às vezes o pessoal prefere criar uma credencial específica para gerenciar tal recurso, que daí todo o gerenciamento de permissões desse usuário de serviço, digamos assim, é feito diretamente para o usuário. Eu não dependo de ficar dando permissão para o recurso, né, para o recurso, porque a partir do momento que eu tenho a execução do system, as permissões eu preciso dar para essa account de system, tá? E aí outra coisa é que o Managed Identity, criado por nós mesmos, que é User Managed Identity, você consegue reutilizar ela em outros Automation Accounts, por exemplo. Você tem diferentes ambientes com diferentes Automation Accounts para diferentes ambientes, então é reutilizável. Mas beleza, não é o foco entrar no detalhe aqui sobre o que é Automation Account, mas nesse código eu possibilito você usar tanto User Managed Instance, né, que é a identidade gerenciada de usuário, ou a de sistema. Tá? Por isso que eu peço esses dois parâmetros. O nome do Resource Group, para saber qual Resource Group é a Managed Instance que você vai alterar. Aqui qual que é a Managed Instance, aqui qual que é a edição, né? Então tem General Purpose e Business Critical, não vou entrar no detalhe do que é isso, entra na documentação de overview que está no GitHub, você vai entender a diferença de cada um. A geração, né, de computação também entra lá, que seria basicamente, rapidão, seria basicamente o Standard, Premium e esse memória otimizada, beleza? Mas depois entra na documentação para entender certinho. E aqui os vcores. Se atentem à quantidade de vcores, porque vai de 4 a 128, mas cada geração de computação tem um limite ali, tá? Então, e também para Business Critical, para edição também, tá? Então se atentem na matriz ali. Nessa matriz que eu coloquei aqui, ele te mostra, né, quantos máximo de vcores, mínimo de vcores, por cada edição e por cada geração de computação, beleza? Então depois você atente nisso também. E por fim aqui, se você vai usar o system mesmo, né, a identity da automation account, do recurso, você vai mandar esse parâmetro como system, caso contrário você usa o seu user managed identity, beleza? No meu caso, eu vou mostrar aqui para vocês que eu criei uma para fazer uns testes. Então, eu validei esse código usando ambos os cases, tá? E também usei o worker também, gerenciado por o worker gerenciado pela Azure e o worker gerenciado pelo usuário. Então, isso eu validei para ambos os casos também. Já estava aqui, ó, Managed Identities. E aí eu criei essa aqui, beleza? E dei permissão. Aí aqui, galera, você precisa dar permissão no seu Managed Instance para aquela Identity, beleza? Então, eu vou usar System. Então, aqui no IAM, adicionar Room, Managed Instance Contributor. E aí o membro, você coloca a sua Managed Instance que tu criou. Beleza? Aqui, por exemplo, vou colocar todas. Ó, essa aqui é a Automation Account, que é do recurso. E essa daqui, ó, também não, de sistema. A que está assinada pro recurso. E essa aqui é a que a gente criou. Então você precisa dar permissão aqui para o cenário que você estiver utilizando, beleza? Aqui, ó.
Beleza, vou voltar aqui e copiar. Então, eu expliquei aqui os parâmetros, beleza? Aqui eu faço um print dos parâmetros utilizados, tá? Para no output lá do job facilitar o entendimento de qual foi o parâmetro utilizado, tá? Porque quando eu coloco valores defaults, por exemplo, esse aqui é 4. Se eu não passo parâmetro, ele não aparece lá no meu job o input desse cara. Então, para facilitar, eu coloco no output todo o retorno dos parâmetros utilizados. Aqui eu conecto na Azure. Aí, se eu estou usando o System, eu conecto direto. E aí, como eu não estou passando parâmetro, ele vai usar a credencial da account, tá? Se eu passo algo diferente de System, seria a identidade gerenciada pelo usuário, aí ele vai fazer um concat aqui para criar o RI desse identity, que é onde eu uso a subscription, e service group, beleza? E o nome do identity que eu passei como parâmetro aqui. E aí ele faz concat e conecta com esse cara. Quando é system, pode ser que esse system tenha acesso a mais de uma subscription, porque está dentro de um mesmo tenant, tá? Ou até mesmo de outro tenant. Então, por isso que eu, nesse caso aqui, eu faço a coleta da subscription, o nome da subscription, né? E faço o set eu pego o nome da subscription a partir da subscription ID passada no parâmetro e faço o set do contexto para ela, beleza? Aqui eu faço get só para mostrar qual que é o contexto conectado. Aqui eu pego as configurações atuais da Managed Instance. Aqui eu seto uma variável com o início, né, da execução da alteração de fato. Aqui eu faço a alteração, eu mando para null, porque o retorno aqui é grande, e para não sujar o output eu mando para nulo, tá? Mas aí vai, se quiser mostrar o retorno certinho, só remover esse pedaço. Por fim, eu coloco o endtime, seto outra variável com o horário que terminou, para depois eu calcular qual foi a duração. E a duração eu calculo tanto em segundos quanto em minutos. E aqui eu exibo a mensagem de quanto tempo levou para fazer a alteração, tá? E por fim, eu pego quais são os novos valores, né, dessa configuração e mostro em tela os novos valores. E aqui um best figures e meu nome, mas aí troca para o time, nome do time, enfim, o que vocês acharem melhor. Salvei. Quando eu salvo, galera, novamente, é só um draft. Isso aqui não tá valendo, tá? Se você criar uma schedule para esse runbook não vai executar isso aqui, eu preciso publicar para que seja executado esse código, tá? Então, publiquei. Runbook publicado. Deixa eu ver aqui. Beleza? Publicado. Aí tem outra coisa aqui também, deixa eu mostrar para vocês. Aqui no Edit, eu consigo fazer um teste, tá? Então, testar o painel do draft, por exemplo. Eu quero testar o draft. Nesse cara aqui você consegue fazer o teste do código que está em rascunho, tá? Aí eu seto quais são os parâmetros aqui e faço o run, beleza? Eu não vou usar essa opção, não. Aqui já tem um histórico de execução porque tem o mesmo nome, tá? Aí ele buscou pelo nome histórico que ficou aqui. Beleza, agora eu preciso schedular isso aqui, né? Eu quero colocar para um dia específico da semana para rodar esse cara. Então eu venho em schedules ou no próprio Runbook. Aqui em cima tem link to schedule, né? Eu posso linkar aqui. Vou criar uma schedule aqui, a frequência, né? Schedule frequent. É, 17, e colocar aqui, ó. Scale up. Vou copiar esse nome aqui para outro lugar, porque talvez eu precise usar ele. E aí eu vou iniciar isso aqui, por exemplo, começando pela segunda-feira, 10 da manhã, sei lá, 10 da manhã, 10 AM, nesse time zone aqui de Portugal. Recorrência, eu quero a cada uma semana, sei lá, ou todo segunda, por exemplo. Ou eu posso colocar eles errados, enfim, aí depende da sua necessidade. Criei a schedule, e aí eu escolho para cada schedule, eu escolho os parâmetros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu vou abrir aqui o Automation Account de novo para pegar no histórico, só para pegar os parâmetros certinho. Deixa eu pegar um job aqui, qualquer. Pegar os parâmetros. Tenant ID, colocar aqui
Ok? Ok? Então, esse runbook ele tá schedulado. Se eu vier aqui nas schedules, refresh, aqui ó. Então, beleza, essa é a schedule que vai fazer o up. Então, posso criar a schedule que vai fazer. Deixa eu pegar esse. Ah, tá. Vou criar a frequência, né? Esse aqui vai ser o down, certo? Então, ele vai ser, sei lá, a partir do dia 30. Aí vai depender da sua necessidade, tá, galera? Recorrente, a cada semana, em tais dias. Beleza? Você pode setar a expiração também para a partir de tal dia não vai executar mais. Create. Aqui eu passo os parâmetros que eu vou usar. System. Ok. Ok. Pronto. Está esquedulado a nossa execução. Beleza? Só para testar aqui e mostrar para vocês o status que fica managed instance. Vou dar... antes do start eu vou mostrar aqui um job que ficou completo só para vocês verem o output, tá? Aqui, ó. User parameter usado. Nesse caso aqui eu usei system. Tiveram outras aqui que eu usei. Não, usei a nossa identity. E aí aqui ó, output. Aqui no retorno, ó, conectando, tá? Qual é o contexto que está conectado, qual que é as configurações atuais, tá vendo aqui que o vCore está com 8 vCores, e aí nova configuração, 4 vCores. A duração nesse caso aqui, tá vendo? 2.300 minutos, segundos, que dá 39 minutos. Entendeu? Então, se atentem a isso aqui também, por mais que não fique indisponível todo esse tempo, mas valida bem se o seu cenário vai ser interessante, beleza? Vou dar um start aqui, só revendo qual é a configuração atual da Managed Instance. Tá com 4, certo? Eu vou colocar os parâmetros aqui. Ok, fez o submit, entrou em fila. Esses foram os meus parâmetros usados. A partir do momento que eu tenho o parâmetro default, eu não seto ele no começo, ele vai usar o default, certo? Mas ele não vai aparecer aqui como input, tá? Por isso que no output eu pedi para mostrar em tela quais foram os parâmetros usados. Também você pode olhar o código que executou esse job, porque, evidentemente, uma hora ou outra o código pode mudar, alguém pode fazer uma nova alteração, um novo publish. Então, para ver o código que executou este job, você pode clicar aqui, ó, Search Snapshot. Daí você vai ver o código que executou esse cara. Só para mostrar aqui. Tá vendo? Ele mostra detalhadamente o código que executou. Está iniciando ainda. Starting. O starting aqui não é o starting da operação, tá? É o starting do job. Então, se a gente olhar aqui, o managed instance não está online ainda. Não sofreu alteração. Agora sim, ele está running. Dá um refresh aqui, ó. Ele já mostrou os parâmetros usados, conectou já, mostrou o contexto. Ó, iniciou a operação. Se eu vier aqui na nossa managed instance, vou dar um refresh aqui, ó. Beleza, você verá update, tá vendo? Então, o recurso está sendo alterado. Eu quero saber o status que está. Aqui, clica no item, você vai ver qual que é a parte do processo, dentro daquele que tem mostrando a documentação, qual passo que ele está. Então, aqui ele já mandou a requisição, está no segundo passo, que é a criação do novo cluster, né, das novas máquinas com novo tamanho. Beleza? E aí você pode acompanhar por aqui, tá? E aqui o nosso job está em execução. Quando ele finalizar, ele vai mostrar o restante do output ali e mostrar com sucesso o job. Beleza? Para troubleshooting, galera, uma dica que eu dou para vocês por exemplo, nesse job aqui, às vezes pode acontecer do erro seu erro não ser exibido no output e nem ser exibido aqui em errors. Então tem essas exceptions aqui, são erros não tratados nem por você nem pela própria engine do PowerShell, tá? Então se atentem a essa abinha aqui também no seu troubleshooting. E aqui vai ter o log detalhado, né, de cada coisa que ele executou e do output. Beleza, é isso, galera. Aqui não faz sentido a gente esperar, porque demora um pouquinho, mas
É isso aí, ela já está funcionando em operação. Para ver o histórico de execução de quando foi mudado a instância, pode ver pelo histórico de job aqui ou você pode ver pelo activity log, beleza? Log de atividades. Aqui você vai ter um detalhamento de todas as operações que foram executadas na sua instância, seja ela pelo nosso Automation Account, seja ela de forma manual, beleza? Espero que tenham gostado, deixem um feedback, grande abraço.